Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Hoje quem vai de poesia sou eu, ó. Livro Cartas do Coração, Carta aos Espíritas, do Cassimiro Cunha. Essa é forte. Se fosse chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências, daquilo ou disto, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho, por tua felicidade. Não há espíritos guias nem mensageiros do além que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutaste no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias completa orientação, por serem desencarnados, não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida. A morte não representa uma liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Cumpre sempre teus deveres, trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida, que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho. És bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Então, Senhor Jesus, amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, mais uma vez contamos aqui com o apoio, com a intuição, para que nossos amigos estejam conosco para mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, que possamos estar aqui como sendo seus fiéis medianeiros, mas que principalmente possamos, como o texto nos fala, colocar as nossas mãos em ação, nosso coração, para que sempre coloquemos em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Então tá, né? Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, sempre baseado no Mildinho Uberaba, do Aloysio, que ele já faz há vários anos, a gente há menos tempo, né? E que não tem tempo nem hora para acabar, né? Que a gente não tem previsão de acabar, não. Então, a Luísa vai explicar nesse versículo de hoje que foi um dos mais difíceis para ele fazer a tradução, porque a palavra que ele vai destacar não aparece muitas vezes, não é muito recorrente, então fica difícil de achar referências cruzadas. Então, nós estamos no capítulo 16, em que Jesus vai ter essa conversa mais íntima com os discípulos, e dentro dessa conversa ele passa a ter um diálogo mais específico com Pedro, porque o tema central de toda a passagem é saber qual que é o sentido da figura de Jesus, né? Não como Jesus, filho de José e de Maria, mas como Cristo, aquele o que é gestor do óbvio, para que aquele grupo, o que as pessoas pensam do Cristo. Então, Jesus vai fazer esse diálogo, que é um diálogo pedagógico, é onde ele, é como se ele, como a Luísa diz, ele monta como se fosse uma sala de aula ali mesmo, para eles entenderem qual que é o significado, porque é um momento muito importante, né, dentro do colégio apostólico. E aí, depois, num determinado momento, ele passa a ter um diálogo mais específico, mais próximo com Pedro, e aí Pedro é que vai responder, né, que Jesus é o Filho do Deus vivo, e com isso Jesus vai dizer para ele que ele vai ser o alicerce, ele vai dar para ele uma posição de liderança no grupo de pedra angular, de tudo que vai ser edificado depois. Porque, como diz os versículos anteriores que nós estudamos, ele tinha a chave dos reinos dos céus, que é uma expressão poética para explicar as qualidades psicoemocionais que Pedro tinha e que ia construir e que ia aprimorar ao longo dos anos para poder continuar a vida daquele grupo.
Então, quando Jesus falou, tudo que está ligado ou desligado da terra está ligado ou desligado no céu, ele se referia a essa qualidade, a esse talento para respeitar o tempo, as circunstâncias das pessoas. Então, quando Jesus fecha esse diálogo com Pedro, ele vai fechar o assunto agora para todo o grupo. Então, ele diz assim, olha, Mateus capítulo 16, versículo 20. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E aí, realmente é difícil de entender, porque se depois que eles falaram quem era Jesus para o povo, quem era Jesus para eles, quem era Jesus para Pedro, aí agora não pode dizer para ninguém, então, né? Fica esquisito, né? Quem lê A o princípio versículo seria contraditório, né? seria contraditório, tá? Então, para que que eu vou descobrir se eu não posso contar para ninguém, né? E aí eles vão lá na tradução do grego, porque lá no Jesus falou em aramaico, e aí até chegar no português, que é que nem ele falou, né? O último lacinho do português vai. Acho que parece brincadeira de telefone sem fio, né? Parece que vai. Então ele vai dizer que o estudo do miudinho faz isso, né? Você tirar a essência e entender exatamente o que estava falando. Aí ele até comenta uma coisa curiosa que esse estudo ganhou o apelido de miudinho, e algumas pessoas acham que não é pelo fato de tirar um pedacinho, de ser lento, né? De ser bem versículo a versículo, e cada vez tirar uma palavrinha do texto, mas porque o Honório, foi quem idealizou a metodologia, quem começou a fazer esse trabalho, quando ele ia nas palestras e nos estudos, ele levava uma mini Bíblia, né? Pequenininha mesmo, e aí ele distribuía. Mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho que o título melhor, o fato de ser miudinho é realmente pela. E eu fico pensando, né? Que pessoa que foi, que intuição que ele teve, né? Porque era lógico que era um grupo, parece que era um grupo que fazia isso tudo. Mas como que ele chegou, né? Ser pioneiro nessa metodologia de estudo que tanto esclarece, que vai trazendo você realmente esse não Entendimento maior, né? esse entendimento maior. E aí você vai entendendo, mais do que entendendo o Cristo que a gente está tentando passar aqui, você vai sentindo ele, e aí ele deixa de ser já uma figura histórica realmente para ser realmente algo maior, algo mais assim, né? Que era você sentir ele em você. Que é isso que eu acho que a gente tem que entender, né? Então, essa palavra que nós vamos destacar todos é o dissessem, né? Que nos versículos Jesus anteriores, Jesus apareceu sempre assim, ó, Jesus disse, então Pedro disse, quem é o povo diz que eu sou. Então, esse verbo aparece várias vezes na língua portuguesa. Mas no grego existe uma peculiaridade, que tem três palavras, às vezes, para a mesma coisa, que é o eros, por exemplo, no caso às vezes uma mesma coisa tem várias palavras. Por exemplo, eros, filia e ágape. Cada um é um tipo de amor, né? O ágape é o amor mais sublime. Então, tempo, por exemplo, tem o cronos, o kairos, e para nós é tudo tempo. Então, no caso do dizer, ele diz o seguinte, do versículo de hoje, ele é usado no pretérito imperfeito do subjuntivo, dissessem, que é usado o quê? No caso de uma hipótese, pode ser que, pode ser, se vocês ainda não disseram, mas caso vocês venham dizer, né, é uma hipótese, no caso, que está criando, né? Então, lá no grego, ele fala no epó, ou epós, ou eiposim. Se a gente for procurar lá, por exemplo, se você responder um questionário, se você perguntar para a pessoa, que dia é hoje, né? Aí o verbo vai ser o epó, é você oferecer uma informação. Ah, para onde vai esse ônibus, né? Ah, ou então você falar uma palavra, como é que fala isso em inglês ou em francês? É uma informação, então usa-se a palavra epó. Mas quando você vai contar uma novidade, é um verbo primário, usado apenas no pretérito definido, né? Então, você vai contar que sua esposa está grávida, contar que você passou no vestibular, né?
Agora, mas aí ele fala assim lá no dicionário, que é para comparar com legos, ou legô, que aí sim é argumentar, problematizar, sensibilizar e convencer. Então, se eu dou uma informação objetiva, para onde vai o ônibus, a pessoa não tem que fazer nenhum esforço, ela já entendeu. Mas no caso do Legos, já tem um sentido emotivo, a pessoa tem que interpretar aquilo, né? Então, se eu vou dizer alguma coisa que vai exigir um raciocínio, uma reflexão, uma ponderação, uma análise, né, que ele fala, aí já não é mais a palavra epó, é a palavra legos ou logos. Tanto aí Vai ele fala, exigir do outro emoção, né? vai exigir que o outro sinta alguma coisa mais do que simplesmente uma informação fria, né? Então, é o que Jesus está querendo dizer, quando vocês forem falar que eu sou o Isso. Cristo, não simplesmente falem finamente, ou friamente, ou objetivamente. Não falem, mas façam, né? Então, essa é a ideia do versículo de hoje. Porque logo quer dizer que Jesus se refere a algo mais profundo que vai ficar no caminho da pessoa, Eu né? gostei tanto disso, porque é realmente assim, se você estiver conversando com uma pessoa e for falar né, do Cristo, mas assim, só falar sem estar sentindo aquilo que a sua fala está simbolizando naquele momento, fica uma coisa fria, né? Agora, se você coloca emoção, aí realmente você atinge o outro nesse aspecto, né? E às vezes, só com o olhar você dá uma resposta, né? Só com o olhar, com uma manifestação até hoje em dia tem por exemplo, se a pessoa está de braço cruzado, se ela está mais relaxada, até a forma de você estar, da sua Tá postura ali, exprimindo, né? você já está se exprimindo de alguma forma. Então, às vezes você vai demonstrar mais que você é um seguidor do Cristo pelo seu silêncio, às vezes, muitas vezes pelo silêncio, do que pela. Essa semana tinha um pessoal discutindo alguma coisa, não sei se é coisa de. Era de jogo, negócio que eles jogam aí de beach tennis, não sei o que lá, e estavam lá, não sei o que, discutindo, não sei o que lá, tal. Aí pediram minha opinião. Eu disse, e aí, o que que você acha? Eu, tipo, sabe? Não acho nada, né? Não tenho o que achar, porque estava discutindo uma coisa tão. Uma coisa, para mim, não tinha importância nenhuma, que para eles era uma coisa do outro mundo, entendeu? Aí eu falei, não, vou. Então, quer dizer, às vezes às vezes a sua forma, às vezes até de não entrar não tomar um partido, né, que é o que Pedro faz, né, geralmente com o que ele fez lá com o Tiago e com o Paulo, que se você entra numa disputa para tomar partido de uma coisa ou de outra, você. E na hora que eu fiz, eu nem pensei, mas realmente é isso, entendeu? Eu só falei, não, não tenho competência para falar sobre isso, vou ficar quieta, senão você começa, o assunto aumenta, né? As coisas, em vez de você botar, jogar água, você joga fogo na fogueira. E aí o que é interessante que ele fala, né? Porque ele ordena, né? Olha, o versículo diz, então ele ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ou seja, não digam, mas digam, né? Não digam falando, mas digam fazendo. Façam É, objetivamente, né? é. Fazendo. Então ele fala que não é um grande orador que vai falar de Jesus. Não adianta um grande orador ficar falando, 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 igual nós aqui. Estamos aqui, tá. É lógico que é interessante que as pessoas tenham estudo, o estudo é importante para esclarecer, né? Mas o que vai fazer, no caso do Pedro, né? Ele era um operário, ele não era um orador, é o que a gente vem falando. Ele era um bom orador? Sim. Ele tinha convencimento? Poder de convencer? Tinha. Mas o importante não é convencer, mas é converter, né? Como diz lá, ele fala, né, na astrofísica, um astro que está indo num sentido, que é o que Paulo fez, né? Paulo deu um giro de 90 graus e foi para o outro lado. Com a mesma força que ele perseguia, ele passou a defender. Quer dizer, ele só estava mal direcionado. Mas com a mesma força ele continuou. Quer dizer, ele tinha a vontade, né? É o que ele fala, dá um giro de, não, giro de 180, né? 90, 180 graus.
Ele falou 360, eu falei a metade, né? É um Cristo em movimento, né? Se a É, gente não fizer isso, não tem jeito. Você falou a questão assim, igual a gente que a gente faz esse estudo. E, e é interessante fazer, a gente aprende muito, mas se a nossa vivência com as pessoas que convivem com a gente for muito distante disso, realmente o que a gente fala vão ser palavras vãs, vão ser soltas com vento e carregadas, né? Mas aí, a partir do momento que a pessoa conhece, aí ela entende, não, são criaturas como nós, imperfeitas, mas tem uma proposta diferente da vida, né? A gente já se envolve mas com outras coisas que a grande maioria não se envolve. Não é que exista perfeição, porque isso a gente ainda está não, longe lógico. de, né? Mas a gente tá buscando isso, né? É interessante a gente ter esse compromisso O na grande busca. problema é que às vezes você começa a querer fugir da convivência, porque às vezes nem sempre você dá conta de de estar ali, porque os assuntos não batem, né? Começa a ter uma dificuldade até de realmente conversar. Mas a gente tem que pensar também que se você não conviver, como é que você vai ser Aprimorar. aprimorar a sua paciência e também ser o exemplo, que eles têm que estar te vendo também, o que que você está fazendo em relação às coisas, que você está fazendo diferente, porque você precisa incomodar. É lógico que você vai ser incômodo, né? Você está numa mesa, está todo mundo bebendo, você não bebe, você tem uma atitude diferente, todo mundo está falando só de viagem, de, de aproveitar a vida de alguma forma, e você está ali, e você está minimamente interessada no assunto, mas tem algum momento, existem momentos pequenos, janelinhas que se abrem de repente, que você pode colocar essa questão, né? Esses dias, por exemplo, eu estava conversando, o pessoal está falando muito na história do Botafogo, né? Porque o Botafogo não ganha um tempão, agora foi para a final, não sei o quê. E aí tem crianças, né, que nunca viram, rapazes que nunca viram o Botafogo ganhar, aquela coisa toda, né? Então, alguém estava questionando, "Ah, mas por que que um pai, né? Eles estavam falando assim, não, se não ganhar agora, você, pelo amor de Deus, você deixa o seu filho ser de outro time. Quer dizer, não quer que o filho sofra, né? Eu falei, gente, isso aí é ótimo, eles estão aprendendo, né? É a história do Tiago e de João. Colocou uma à esquerda, outra à direita. Você quer colocar? Então, quer dizer, é um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado, que é uma fidelidade que eles têm ao time, né? Lógico que é um time de futebol, tudo, mas é um exemplo. Por que que eles são botafoguenses? Eu acho que as pessoas ficam questionando isso. Ué, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes o que está aparentemente normal não é normal, né? É comum, mas não é o normal. Então, muitas vezes a gente tem que estar convivendo nesses ambientes para a gente poder dar uma ideia do que é de uma realidade, porque tem muita gente vivendo uma ilusão muito grande do que seja o Cristo. E a maioria está indo, tipo assim, frequentando uma religião, mas sem religiosidade, sem colocar em prática aquilo que ouve, porque ouvir é O fácil, né? trabalho nosso é de sermos realizadores, né? É o bem que vai comover, modificar. Não é uma coisa assim que você vai convencer o outro, que você vai ajudar o outro a se converter. E essa conversão, justamente, o que que é? É testemunhar, esse testemunha. A gente vai falar do Cristo vivendo isso na nossa vida, né? É como Paulo, né? Que a epístola dele lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, nada Hum. serei. Então, é a língua de qual língua aí que ele está falando? É a língua da ação. Não tem sentido a gente ter um discurso e não ser esse discurso, né?
Não é uma coisa muito fácil de ser feita, mas é preciso caminhar em direção a isso. A marcha significa, né, justamente o quê? Avançar, né? Eu tenho que sair da posição cômoda, né, de só teoria. É, porque Porque é agora, cômodo, Rita, é mais cômodo. Eu fico vendo isso assim. O que é mais fácil? Aí eu falo assim, eu sou espírita, aí eu vou lá, em determinado horário, eu sinto, assisto uma palestra, aí eu julgo o expositor, que não foi tão bem, ele foi, é chato. estava chato, mas ele teve a coragem de levantar, marchar, caminhar, se propôs a fazer um estudo, a ter um entendimento maior. Agora, quem está lá sentado está na posição aqui, cômoda. É mais fácil ficar ali sentado. E é essa proposta que esse versículo traz para a gente, né? Não é essa posição cômoda, é a posição mesmo do movimento, da ação. Você tem que ser realizador, e para realizar algo, você não pode ficar sem movimento. É um movimento constante e incessante. O tempo todo você tem que estar ali, disposto a ter essa mudança, né? A fazer a mudança, né? E principalmente em relação à criança, né? Isso é muito sério, né? E essas crianças que estão frequentando lá o projeto intergeracional, é, outro dia um dos meninos, na hora de sair, ele nem me conhece direito, não convivo com ele, não é uma criança que eu convivo, mas eu percebi que ele tem uma sensibilidade maior. Na hora de despedida, assim, ele veio, sabe quando a pessoa vem espontaneamente? Veio e me deu um abraço, assim, sabe? Assim, ele teve aquela vontade de me abraçar e me abraçou. Quer dizer, aquilo, quer dizer, para ele fez o maior sentido, então, quer dizer, tá ali, ele gostou de estar ali, ele tava, era quase que um agradecimento, sabe? Então, quer dizer, você percebe que algumas crianças estão sendo tocadas mais do que outras, né? E muita criança está sendo mais tocada pelo trabalho do que muito adulto que vai lá. Isso que é interessante, né? Então, vai trazendo essa convivência, né, essa convivência diária que vai fazer eh, eles entenderem isso, sentirem mais do que só dizer, né? Que aquilo ali é melhor do que muita aula de evangelização, né? Aí ele vai para o Acho livro Paulo Estevam, só que ele interessante, colocou o só nome. fazer um parênteses aqui. Eu acho interessante nesse processo da criança, né, porque a gente tem aquela passagem do Evangelho, né, de mostrar a outra face. A, a grande questão hoje, assim, eu, por exemplo, eduquei meus filhos dentro da doutrina, procurei levá-los, né, mas chega num momento que a vida faz um convite É, diferente a todos eles, e aí eles vão seguir ou não aquilo. Mas se você já tiver conhecido o outro lado, aí a sementinha está lá, se vai é, frutificar ou não. A grande preocupação hoje dos pais é que eles acreditam que o espírito é a matéria, né? é. É aquele corpo que tem que fazer natação, que tem que fazer aula de línguas e aprender várias línguas, porque, enfim, as mais diversas atividades, né? As exigências do mundo, né? É as exigências do mundo, mas a nível espiritual ninguém tem aquela preocupação, né? Ninguém não. A grande maioria não está preocupada. E aí chega num momento que cada um vai ter que dar o seu testemunho, porque a gente não pode evitar que os nossos filhos vão viver as experiências evolutivas que são necessárias a eles, né? Então, se eles nunca ouviram falar de Deus, nunca tiveram essa exigência de religiosidade, né, vai ficar muito difícil enfrentar as dificuldades. Então, assim, e aí entra muito os exemplos dos pais, né, nesse sentido. Você foi alguém que vivenciou isso dentro da sua casa, com os mais próximos? Ou a sua preocupação só estava em relação às coisas materiais, né? É uma reflexão que a gente tem que procurar fazer para errar menos, né? Verdade. Aí ele vai para o Paulo Estevam, ele colocou como um capítulo, mas é outro, né? É a segunda parte, capítulo 4, primeiros labores apostólicos.
Ele colocou como lutas e humilhações, mas eu não achei, eu achei o texto em outro lugar. Você também achou? Eu achei. Eu sinceridade marquei aqui, mas não sei. Eu não vi nessa proporção, não, Rita. Assim, não Que, sei o que ele capítulo vai falar da conversa, né, de daquela Paulo influência do com João Tiago. Marcos com o Paulo, que a gente já É, falou no estudo anterior, né, que o Paulo e o Barnabé iam viajar e estavam lá na casa da, da mãe de João Marcos, e que aí ela influencia o filho para que ele vá com eles, né, só que chega lá no caminho, quando ele descobre que dizer do Cristo era mais do que só falar, que eles só acham falar. que não é só discurso que ia falar, mas que eles iam passar fome, que eles iam é, caminhar muito descalço, né, na pedra. E aí ele resolve, não dá conta, Voltar. resolve voltar. Então, o diálogo que ele apresenta aqui é o Dos, diálogo de Paulo com João, do João Marcos, no momento que ele está mandando ele de volta para a casa da mamãe, né? E e aí é que ele vai dizer, né, quem que é o Cristo, né, sem dizer que é o Cristo como algo mais concreto, que eu quero que Paulo fazia, né? olha que bonito, olha. Paulo abraçou com alegria e falou em tom Não, de acho que foi sem alegria. sem alegria, desculpa. Paulo abraçou sem alegria e falou em tom de serena advertência. Eu gostei também aqui da serena advertência, porque é uma coisa que eu não sei. Dar uma advertência com serenidade é um desafio, gente, uma coisa assim, Que a fora vontade de você do ter, é comum, aquela né? que você tem vontade de enforcar, mas tem que segurar aqui, né? Tem que chegar aqui Serena. e engolir, né? É engolir o sapo, né? Eu falei assim, é um pedacinho mínimo que dá para de uma frase que você tem tantas reflexões em cima dela, né? Que é sério. Então, olha lá, ó. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Aqui, olha aqui, ó, marcha para o Cristo, né? É a necessidade de quê? De caminhar, de avançar, né? E é interessante também quando essa fileiras, né? Porque o que está na frente está conduzindo, se ele tropeça, ele vai desgovernar todo o Todo. grupo, né? E o quanto que a gente tem que entender isso, que eu estou seguindo alguém que está na minha frente, né? Em termos de avanço, E se eu sair do e tem que caminho, ser modelo. Se eu sair do caminho, outros que estão atrás de mim, né? e é Vão também. interessante, eu acho que o exemplo mais interessante é o dos gansos, né? A formação deles em delta, né? Que vai um na frente, né? Um na frente, depois tem dois, depois tem. Eles vão fazendo aquela a coisa, e quando o líder cansa, Ele o troca para último vem para frente, assume a liderança, e aquele que está cansado vai para trás, porque ele fica protegido por todo o grupo, né? Que aquilo vai fazendo assim, então quer dizer, é a questão, né? Ele fala, é bem, bem no sentido militar mesmo, né? Como que você, quando o general lá, ou quem está comandando, fala ordinário, marche, é o primeiro que começa a marchar. E os outros vão o quê? Na sequência, né? É a fileira em si, né? Então, que Deus organiza essas nossas marchas em filas, né? Que é o que ele está falando. E quem está na vanguarda, né? Ajuda o que está na retaguarda. E se você está na retaguarda, tem alguém atrás de você. E é assim que a coisa funciona. vai caminhando, né? Muito Vai bonito. caminhando. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarraram têm de chegar bem por conta própria. Então, quer dizer, é preferível você marchar, né, nas fileiras, porque você vai ter sempre alguém assim, né, te ajudando no processo. Agora, se eu resolvo, né, desgarrar, aí eu vou ter que enfrentar as dificuldades por mim mesmo. E ele fala, né, que se o cristianismo dependesse de texto escrito e discurso falado, a gente estaria ainda sobre a égide de Roma. Se bem que o Papa está lá em Roma até hoje, né? Mas É. existe ainda essa figura, né, de um poder
que a gente ainda precisa disso, né? E o Espiritismo, ele fala, não se fortaleceu porque o Chico psicografou 400 obras ou porque Kardec publicou a Revista Espírita, né? Então, quem faz o Espiritismo é o cristão no seu dia a dia, é como nós agimos e não como nós falamos. É lógico que o discurso, o estudo, tudo isso é importante para que a gente faça o quê? Para a gente tenha esse despertamento. Mas uma vez despertados, né, a gente vai agir e quando você age, você vai sensibilizar outras pessoas e é assim que a coisa vai acontecer. E é o que ele fala, né? O dia que todo mundo tiver um mundo de regeneração, não vai precisar ter palestra, não vai, quer dizer, porque não, todo mundo vai estar fazendo algo melhor, então vai ser um mundo de mais ação e menos falação. Pode-se até ter reuniões de confraternização, né, de entendimento, de discutir estratégias, metas, objetivos, porque é isso que a gente meio que tem que fazer, que a gente esquece um pouco, né? Eu estou fazendo um curso aqui do SEDESI para a questão de gestão de LPI, né, de instituições, e é isso que eles falam muito, sabe? Você tem que ter um objetivo maior, e até na sua vida mesmo, até para as coisas materiais. Você tem um objetivo maior. Qual é? Você tem que determinar, tá? E aí você tem as metas, que são objetivos menores, tá? Então, se eu quero ir até, se eu quero, por exemplo, até fazer uma viagem mesmo, ou comprar alguma coisa, tá? Eu quero tanto, quando que eu quero fazer isso? Aí, até tanto eu tenho que fazer isso, até tanto eu tenho que fazer aquilo. Quais são as suas metas para você chegar àquele objetivo? E depois, principalmente, qual a estratégia que você vai usar para poder conseguir fazer? E isso é uma coisa mais coletiva. Eu acho que acredito que num mundo de regeneração vai acontecer mais isso, mais ação, mais estratégias, mais metas e mais objetivos e menos discursos, porque não vai ter necessidade deles, né? Porque as pessoas já vão ter essa noção de quem é o Cristo e como ele agia para agir da mesma forma, né? Aí Paulo continua com ele, né? E aí o João Marcos responde: Sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás teu dever. Assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto, porque aí ele já sabia que depois desse momento de fragilidade, né? Se ele seguisse realmente esse caminho de marchar, de trabalhar e servir, quem segue esse caminho, a convicção é clara. Se você trabalha e serve, com certeza você vai vencer, né? E Paulo tinha essa convicção em relação a ele, né? Eu lembrei, o Aloysio até cita, né, o Francisco de Assis, né, que ele falava, né? Evangelizem, se necessário, usem Usem palavras. palavras. É bonito isso, né? Ele fala, né, que no cinema eles chamam, né, de romper a quarta parede, é quando o personagem se volta para o público e faz com que o público participe, né, da trama de alguma forma, né? Então, E a gente continua achando, né, dentro das questões, que quem que se destaca pela retórica, quem fala bem, aí você se impressiona, fica extasiado com aquilo, né? E achando que esse compromisso de liderança é só quem fala bem. E na realidade não é. Não é uma questão de retórica, é uma posição mais cômoda para nós, que a é, gente o, fica só. Às vezes, conversando com alguns amigos, né, da doutrina e tudo, às vezes vai e fala, nossa, fiquei extasiada com a palestra. Não que quem esteja lá dando a palestra, eu não estou falou mal. falando, não estou colocando aqui rótulo dizendo que ele não tem méritos, né? Claro que tem. O fato também de propagar, de divulgar a doutrina, de mostrar um conhecimento, claro que a pessoa está se esforçando nesse sentido. Mas não é só isso que a gente pode, não é baseado nisso que a gente tem que colocar o outro no pedestal. Porque todos nós estamos aqui para desenvolver habilidades e experiências.
E às É, vezes a gente já está melhor na retórica, mas tem dificuldade com a ação. Às vezes você não sabe se expressar, mas você consegue agir. Então a gente tem que ter esse olhar, não de julgamento, mas esse olhar de amadurecimento, de procurar ver isso tudo, né? é porque o equívoco não está na pessoa que fala. Porque o que ela está falando, principalmente se for dentro do evangelho, dentro da doutrina, se não for antidoutrinário, se for uma coisa que ela pesquisou e ela está passando a informação, ali até ali momento ela está passando a informação, né? É lógico que ela tem que dar o exemplo dela mesma, mas mesmo que não seja, o equívoco não é dele ao falar. O equívoco é do ouvinte, é do assistente. Quando ele coloca essa pessoa que está falando, ou o Cristo, ou quem seja, ou um orador importante, quando você idolatra, você coloca ele acima, além, como se ele fosse uma pessoa especial e que ele faz. Mas você, não, porque você não é o orador, porque você não, entendeu? Você coloca-se em uma posição simplesmente de assistente. Idolatra ele, porque ele é maravilhoso, porque ele fala bem, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro, mas você não se coloca numa situação, é uma baixa autoestima mesmo, de ter assim, não, ele faz porque é ele que faz, porque é ele. Eu não dou conta de fazer. Por isso que Jesus disse, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, nós temos a capacidade, só que a gente não se empodera dessa capacidade, a gente acaba deixando comodamente, nos sentamos na assistência, elogiamos, achamos lindo, maravilhoso, mas ficamos numa posição de que, não, para mim não dá para fazer, eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo. Aí as desculpas são as mais variadas possíveis, mas não se coloca numa posição de ação, coloca-se uma posição de assistente, né? Então, mas a vida, por isso que é difícil traduzir o versículo, né? Que é mais difícil assumir e aceitar que é um convite a uma vida difícil. Não é um convite a uma vida fácil, né? Ele fala até a forma como eu dirijo o meu carro, como eu me comporto na fila do banco. Às vezes uma pessoa, está todo mundo lá brigando, você está sereno. Isso que é o testemunho para você saber, né? Como você está agindo nas A gente situações está falando diárias. de Jesus nesse momento, né? É, Nossa conduta, do jeito que a gente estiver fazendo. você, Nossa, no trânsito, então, que está ficando violento. Ai, meu Deus. Não, mas eu procuro ser calma, né? Mas a não calma do outro não, outro dia mexe com a eu sua cheguei emoção, né? tem o estacionamento do mercado, que tem aquela rampa que desce ali, e aí o estacionamento, não sei, nunca tinha acontecido comigo, estava lotado, estava cheio, não tinha lugar para estacionar. E aí tinha, mas tinha, eu vi que tinha movimento, que tinha um carro saindo ali, aí eu ia dar vaga, né? Então o que que eu parei? Parei na rampa. Uma pessoa veio atrás de mim e parou na rampa também. O que ela fez? Passou na sua frente. Passou na minha frente. Claramente, passou na minha frente e pegou a vaga que eu ia pegar, né? Mas aí, entendeu? Eu fico com. Você tem que fazer ficar com raiva? Não, você tem que ficar com pena, porque Você ela. dirigiu pensando em Jesus, né? Você tem que Deu dirigir meia volta e foi procurar outro lugar para outra estacionar. vaga. Não, isso parece, fiquei esperando ali. Se aparecesse mais um que entrasse, tudo bem, problema não, vai passando, né? Porque senão. Porque o problema é que a gente não entende é que. Essa alteração que você fica por alguma coisa que deu errado nesse sentido, às vezes uma coisa mínima, uma coisa idiota, né, gente? Faz mal para quem? Para você mesmo, que ela nem vê se eu ficasse com raiva dela, ficasse com, imagina, que absurdo. É lógico que eu pensei, né? Eu mas se você pensar em termos assim de ficar, não com piedade, mas poxa, entender que ela não enxerga do jeito que você enxerga, né? Que você não faria isso porque você tem um entendimento maior do que é a realidade, ou então entender que ela estava com mais pressa que você, isso aí, qualquer desculpa que você tenha que dar. É melhor do que você ficar com raiva, de ficar o dia inteiro remoendo aquilo que a mulher passou na sua frente, não sei aonde, na fila do banco as pessoas fazem isso também.
né? Então, às vezes está todo mundo nervoso, você procura ficar calmo, né? E aí ele Aí, vai para o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116, Agir de Acordo, que é uma carta que Paulo fala para um dos seus discípulos, né, para o Tito, né? Tito. É Tito. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda obra. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. Olha como é que é sério, né? Acho interessante que ele fala que Paulo vai falar mal de alguém, mas com muita propriedade. Vai É. falar, vai falar, mas né, infelizmente é verdade, né? O intercâmbio dos dois mundos visíveis, não acho que é isso. É. É isso O mesmo. intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta e objetiva, esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Então, toda relação, o que seria essas relações comuns, né? Na família, no emprego, local de trabalho, em qualquer lugar, você tem que estar ali, né? Fazendo, dando esse exemplo, né? Como Por isso conciliar? que é o que ele está falando, né? Porque agora você está falando do mundo visível e invisível, para quem que ele está falando? Para quem que acredita no mundo visível e invisível? É a leitura inicial nossa, né? Carta aos espíritas. Então, se nós somos espíritas, acreditamos nessa manifestação do mundo visível e invisível, e sabemos que temos, sentimos e, e vivenciamos essa influência diária do mundo visível, nós temos que perceber que a gente tem que estar conectado com as nossas, nossa multidão de testemunhas positiva mais do que com a composição da negativa, para que a gente possa ter um comportamento melhor, né? Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com as características de uma nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Nossa, gente, olha, real afirmação do bem. Que nasce de quê? De uma fé viva. É uma coisa. O que que é essa fé viva, né? É Uma fé operosa que operante. traz transformações e modificações, né? É muito. É isso, essa terra regenerada vai ser isso, quando essa moral do Cristo estiver entre nós de maneira espontânea. Calme, tranquilamente, eu vou ser o Evangelho, como ele está falando aqui, né? O tempo todo a gente tem que ter essa proposta, né, de mostrar o Evangelho com as nossas palavras, atitudes, ações. E é o que A ele fala, gente, né, Rita, igual você falou, né, do estacionamento, né? A gente já consegue botar um pouquinho de freio, porque a gente não faz. Porque você poderia, na hora, mostrar o dedinho, xingar e tudo mais. Você conseguiu não fazer isso, né? Mas a gente, na Terra regenerada, isso já vai fazer parte de quê? Dos nossos pensamentos. Você não vai nem pensar. Que a sua compreensão acerca do Evangelho vai ser tão grande, que você vai conseguir nas suas atitudes espontaneamente. é porque é o exemplo que ele dá. Às vezes existem regras, né? Existem regras que precisam existir até. Ele dá o exemplo lá na distribuição de cesta básica de uma casa espírita, das pessoas que recebem, né, o benefício, que aí às vezes tem a regra, a pessoa faltou, não veio no estudo uma, duas, três vezes, ela perde o direito e tal. Mas você tem que saber, aí ele fala, né? A por que que ela não foi? Aí, no caso dele lá, porque a senhora era uma avó que teve que se ausentar porque foi para um outro estado, porque a filha estava sendo julgada, ia júri público, e ela foi lá, além de cuidar da filha, ela ainda ia trazer os netos para tomar conta. Então, o que que vale mais? Vale mais nesse momento a regra
ou vale o sentimento de você ter entendimento que tem uma mãe, uma avó que está em sofrimento, que merece ser atendida naquela dificuldade que ela vai passar, porque ela vai ter mais três crianças, duas ou três crianças para tomar conta. E é porque ela não foi, você não dá a cesta básica para ela. E aí, até às vezes, eu vejo assim, por exemplo, um patrão, por exemplo, quando. É lógico que o certo é o funcionário trazer um atestado, né? É o documento que comprova a ausência dele. Mas às vezes, se você sabe por que que a pessoa foi, o que que aconteceu com ela naquele momento, tem que ser o mais humano possível para pelo menos fazer um realinhamento, né? Um acordo. Olha, então, depois, se outro dia você me paga esse dia, se você precisar, né? Uma contrapartida de alguma coisa, né? Mas não ficar punindo a pessoa só dentro de regras fechadas que a gente às vezes usa, né? Então, A gente tem um rigor excessivo na maior parte das vezes, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com isso. No livro, usar o evangelho como base, né? Como, né? no livro Segno tem uma leitura muito bonita que chama-se O Grande Servidor. Eu estou entre vós como quem serve. Palavra de Jesus a Lucas, né? Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe. Olha, olha, vamos ver nas palavrinhas aí, ver como é que a gente tem agido em desacordo com a moral do Cristo, né? Nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre tomou o próprio coração para a sua cátedra. Achei tão bonita essa frase também, né? O próprio coração foi a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. A gente foge, né? A gente vai na É o que eu contramão. falei. Não, Então, não, nós estamos não. fugindo da multidão, né? Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa das palavras estudadas aos expositores espíritas aí, ó, mas estende e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Só, verdade. Bonita, né, a leitura? É tudo isso, né, gente? É a vivência, é a prática, essa questão que a gente não pode se afastar da multidão, a gente tem que evitado né, se aproximar, porque às vezes a dificuldade do outro está ali te convidando a servir, e você naquela teimosia, sabe, naquela dificuldade ainda. Ah, você fala assim, ah, não é problema meu, eu não tenho nada com isso. Tem, gente, a gente tem compromisso uns com os outros, né? Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, mas a gente tem que ajudar uns aos outros, porque os problemas surgem para todos. E quando a gente tem um problema, é tão bom quando você encontra alguém para estender a mão para você, né? Então, a gente tem que ter esse compromisso. Aí ele vai de novo, né? No mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, é 157, a leitura chama-se capítulo 157, perdão. Faze isso e viverás. Não se surpreende Jesus com a pergunta. Deixa eu só começar do início lá que eu pulei, né? O caso Uhum. daquele doutor da lei que interpretou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna
reveste grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. É porque ele está falando o seguinte, é aquela parábola que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, porque o rabino vai perguntar para ele lá, né? Porque na concepção deles da época, é, o mais importante era quem era judeu, de preferência do seu sangue. E aí Jesus vai falar da parábola do samaritano, né? Onde É. alguém, que a pessoa ajuda uma pessoa que está nua, que só porque ele era um ser humano, né? E termina com aquele mandamento, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É isso que vai estar, o discípulo está dizendo, né? Se disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás, é o final da parábola, né? Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Então, quer dizer, na realidade, nós já temos a resposta de como agir. Por quê? Porque está escrito lá na nossa consciência, né? Só que não é só o movimento do corpo, né? Principalmente é um movimento de quê? Da alma. É onde que ele fala o É porque faz você já isso. sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que precisa fazer, mas só não faz, né? E aí ele fala, ó, se já fostes banhado pela claridade da fé viva, se fostes beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. É uma responsabilidade, né, de decisão e eu realmente preciso fazer, porque eu sei o que é preciso fazer, está em mim, está esculpido lá na minha consciência, mas a gente tem essa dificuldade de entender que o serviço é áspero, que qualquer mudança, qualquer transformação, né, E para vai, você vai fazer, você demandar precisa tem que esforço, não ter facilidade, né? você tem que ter um esforço, uma força de vontade muito grande, uma determinação em seguir em frente, porque muitas pessoas não vão entender, principalmente a família geralmente não consegue entender. Ela começa a te questionar várias coisas em relação àquilo que você está fazendo. Então, é basicamente o que é o capítulo 8 da Boa Nova, é o Bartolomeu. Você vai ser sempre um Bartolomeu. Vai estar triste de vez em quando, tristinho, porque a mamãe morreu, porque, né, aquela questão toda assim. E aí Jesus é o Jesus, não o Jesus histórico, mas o Jesus cósmico, é a resposta para esses momentos, né? Que a gente tem que estar refletindo sobre isso, né? Para que a gente seja essas mãos, né? Para que as nossas mãos sejam de executar, de fazer, né? Que é uma palavra que ele fala que é poderosa, né? Faze isto e viverás. Tem mais alguma coisa aí? No livro Vinha de Luz, tem uma página também que chama Política Divina. Aí eu achei interessante porque ele relembra algumas passagens do Evangelho, né? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Agora, olha as plataformas, é só lembrando alguns aspectos do Evangelho, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Essa aqui é tão sério, né? Orar pelo aquele que fere a gente. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o fio do desalento. Levanta os caídos.
ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Muleta benfeitora, gente, eu achei assim. Hum. Combate a ignorante, a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. É a plataforma do Na Evangelho. plataforma. Simples assim, né? Você lê assim, você fica assim, é tão fácil, né? Ser a muleta de alguém, né? Orar pela paz dos que nos ferem, E né? muitas vezes você tá lá, oferece a muleta e o cara não quer, não, entendeu? Ele fala, não, não preciso não, entendeu? Vai ter essa muletinha sua, eu não quero, não. Aqui, ó, livro Palavras de Vida Eterna, capítulo. Se andarmos na luz, ó, é de João. Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Ó. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramos-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga de ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Percebemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. Reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentarmos em abençoada comunhão uns com os outros. Esse entendimento, né, é a luz do Evangelho que vai trazer para nós. É você estar na luz, né? Jesus está na luz. E se permanecer, porque quando você começa a julgar o outro por aquilo que você acha que ele deveria fazer, se você não tem entendimento que ele fez, por que que ele fez aquilo, como que ele está naquela situação, e que se talvez você tivesse, você se colocar, é empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, dentro daquilo que ele entende, daquilo que ele aprendeu, principalmente do que ele viveu, né? O que você faria no lugar dele? Né? Então você tem que se permanecer na luz, mas entrar na escuridão do outro para poder ter entendimento. Então, na hora, Uma hora. Foi. ele termina com uma frase, né, da música do Ivan Lins: mãos que têm alma nos dedos, mãos carregadas de afeto. Isso aí. Agora eu vou encerrar com a Joana de Ângeles, é um pedacinho do livro Vida Feliz. Agradece a Deus a tua existência. Louva-o através de uma existência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignifica-o sendo um servidor devotado e fiel. Apresenta à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz na tua condição de filho bem amado.
Muita paz para todos nós. Até semana Muito que vem. bonita aqui, né? Porque o tempo todo ela, como que a gente vai glorificando, né? Apresentando, apresentam a humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Achei lindo. E É muito lindo. servo, né? É isso aí, é o convite ao serviço. Uma semana de muita paz e harmonia para todos nós. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.